estimados amigos, que as bênçãos do nosso Deus possa alcançar a cada um de nós que aqui estamos. Que nós, depois de sairmos daqui, possamos compreender a necessidade cada vez mais de entender e pôr em prática a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre os dois, ou seja, espírito do homem, as duas tendências do homem. Porque assim, nós vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite em Gênesis, quando Deus fez o homem. E a ordenança de Deus, ao fazer o homem, a sua vontade, era exatamente como é expressa na palavra, capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito à imagem e a semelhança de Deus em tudo. Como ele saía das mãos de Deus, recebeu o sopro de fogo de vida do próprio Deus. O homem tinha o Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus. Eis aqui a natureza principal do homem. Recebeu de Deus a imagem, a semelhança e o fogo de vida, que é o Espírito do homem. E esse fogo de vida pertencia, ou pertence até hoje, a Deus. Então todos os seres humanos que nascem, ele tem essa parte de Deus, que é o fogo dado por Deus para que ele viva. Então ele tem essa parte do Espírito de Deus. Mas Deus dissera assim para o homem quando pôs no jardim: de tudo podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não conhecereis, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando o homem comeu, ele recebeu uma nova natureza, e essa natureza foi chamada de natureza pecaminosa. Foi quando o homem se deu conta que estava despido, estava morto. Esses dois versos no Velho Testamento é apenas para mostrar de onde o homem pegou as duas naturezas. E agora o homem vem relutando e lutando. Se com uma natureza a gente já é difícil, porque tem que seguir aquela, e com duas fica mais difícil para as resoluções dos problemas. Então, vamos em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito da sua própria vida e a vontade de Deus, a respeito da lei de Deus, das ordenanças de Deus. E ele começa a dizer assim, no capítulo 7, verso 15: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim faz com que eu faça essas coisas que eu não quero fazer. Porque eu bem sei que de mim isto é, na minha carne,
não habita bem algum, e como efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu faço o bem que quero, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E nesta situação, o apóstolo Paulo então exclama, dizendo o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos irmãos e amigos, é exatamente para mostrar aos irmãos que o homem tem duas tendências, duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza carnal ele obteve quando ele comeu exatamente lá no jardim aquela fruta que Deus disse que não comesse. E agora todos nós, como diz o salmista no Salmo 51, nascemos no pecado e fomos concebidos no pecado, concebeu a minha mãe, diz o salmista. E o apóstolo Paulo agora diz: eu tenho uma lei que está dentro de mim. Não a lei do Espírito, mas a lei do que? Da carne. E quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal, eu não quero. E esta é uma luta contínua que nós precisamos então ter. A cada momento, nós ainda somos tentados a fazer aquilo que não devemos fazer, que está contra a vontade de Deus. Então, nós temos que lutar. É claro que nós precisamos lutar com todo o mecanismo de armas espirituais que nós adquirimos segundo a palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 6, nós encontramos exatamente tudo enquanto nós precisamos para vencer nesta batalha. Mas, queridos irmãos, vejam bem, e não vamos parar só nisso aqui, porque nós vamos ver quais são as tendências da carne. É muito conhecido, mas nem sempre nós nos lembramos, é bom relembrar. No capítulo 5 de Gálatas, no verso 16 em diante, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, vejam bem, irmãos, o apóstolo Paulo, explicando essa situação do homem, ele diz exatamente que nós devemos andar segundo o Espírito. Então, vamos ver, de quem é o Espírito que nós temos do fogo de vida? De Deus. Então, quando a palavra de Deus diz andar em Espírito, ele está falando que devemos andar segundo o que? A vontade de Deus. Então, esta é a tendência hereditária que nós temos. Por mais que nós sejamos incrédulos e às vezes falam que são ateus, que eu chamo de atores, diz que não creem, no fundo, existe uma dúvida
quem é esse grande Deus que existe. Um dos maiores ateus, na sua morte, ele disse: eu não creio em Deus, mas eu gostaria de conhecer Ele. Os irmãos entenderam? Ele não queria, mas queria conhecer esse Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo então diz aqui: digo, porém, andai no Espírito. Então, o conselho da palavra de Deus é que andemos em Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito. Tudo aquilo que é de Deus é para o benefício e edificação espiritual e para elevo espiritual, para o inteiro contato com Deus. Esta parte, irmãos, ela é chamada exatamente de tendência espiritual, para que o homem possa ser santificado por Deus. Mas tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é a tendência carnal. Nós temos, por exemplo, as pessoas que lutam para ter um corpo adequado segundo o que eles querem, as pessoas querem, especialmente a parte feminina. E muitas delas, para ter aquele corpo, elas deixam de comer, deixam de beber. Então elas dominam o seu espírito de vontade de comer, de beber, de fazer algumas coisas assim. E mesmo com grande sacrifício, elas começam a malhar, lutar, exercitar, e até que elas pegam aquela forma. Mas a gente vê que é uma luta que, no momento que eles deixam de fazer, eles voltam ao quê? Pegar peso, não é isso? Se deixar fazer, vai pegar peso. Então tem que ter aquela luta. Isso na vida que vai dar poucos anos de vida, talvez, para essas pessoas. Quanto mais faz isso, não pense que vive mais, não. É ao contrário. Eu conheci uma moça que foi vice da cidade de Bragança Paulista, era filha de um irmão da igreja, da nossa igreja, e essa moça era muito bonita mesmo. Tanto que foi vice, né? E ela, para conservar o seu corpo, o que ela fazia? Em vez de comer, comia limão com sal. Vocês sabem o resultado? Ela morreu apenas com 22 anos. Dessa doença da magreza que dá aí. 22 anos. Eu fui visitar no hospital e ela tinha se afastado da igreja, já não era mais da igreja quando ela foi serviço, né? Ela participou da igreja muito novinha, e depois, e já nessa ocasião, ela já tinha se batizado na igreja, e eu fui no hospital de base visitá-la, e ela disse para mim: irmão, eu sei que vou morrer, mas eu vou morrer porque eu fui dar ouvido à minha tendência carnal. Eu queria ser a mais bonita do mundo, e hoje eu sou a mais feia pessoa do mundo. E ela morreu. Quando ela morreu, assim no hospital, parecia ser uma pessoa de 100 anos ou mais, daqueles bem acabadinhos mesmo, por os ossos. Mas o conselho da palavra de Deus é que a gente não vá segundo a tendência de quê? Da carne, mas que devemos seguir ao Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a lei só quem condena é aqueles que andam segundo a carne. Porque as obras da carne, eu estou lendo no capítulo 5 de Gálatas, e o verso 16, 17, 18, estou no 16, 19 agora, debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza e lascívia, a idolatria, a feitiçaria,
a inimizade, a porfias, emulações, a iras, a pelejas, a dissensões, a heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se nós vamos partir para fazer a vontade nossa carnal, uma coisa nós temos que ter certeza, e Deus vai cumprir: não vamos entrar no reino celestial. Está dito? Vocês leram? Não está escrito aqui? Não herdarão o reino de Deus. Então, para quem é o reino de Deus? Para aqueles que andam segundo o Espírito. E, queridos irmãos, a gente vê uma diferença muito grande, que é exatamente o capítulo da Bíblia que mostra a diferença